Vamos ver agora, então, como é que a gente consegue, né, montar essa tabela, ou seja, de onde que o Excel tirou essas informações, né, de onde surgem isso? Obviamente, né, a solução ótima dual vai ser o meu preço sombra, o custo relativo também lá da solução ótima vai ser aí, né, esse custo reduzido que ele apresenta, e etc. Mas de onde ele tirou aqueles intervalos, né, de onde saem esses intervalos? Como é que ele sabe que dentro daquele intervalo eu garanto essa taxa, né, eu garanto que não vai mudar a solução ótima? Para facilitar a nossa vida aqui, né, como sempre, a gente vai assumir que o problema está na forma padrão. Então, tudo que a gente vai fazer é, coloquei o problema na forma padrão, apliquei o simplex nele, achei a solução ótima. E aí, baseado nessa iteração ótima, tá, eu quero saber, né, como que a gente consegue aquela tabelinha do Excel. Né? Por que quando eu tinha lá, né, o meu P, lá, cada um dos PIs lá, né, cada um dos preços sombras, era uma taxa de variação do valor ótimo, quando eu mudava um BI. É só olhar a solução dual. Se eu te dou um B, né, e você resolve, esse FB aqui denota aí o valor ótimo do problema, tá, para um determinado B. Então eu te dei o B, né, você foi lá e resolveu o problema, né, e achou lá C transposto X barra, né, X barra é essa solução básica ótima. Por dualidade, você sabe que existe o P barra lá, né, que é associado a essa solução primal, que também vai te dar o mesmo valor. Então, ó, B transposto P. Se eu abrir essa soma aí, o que a gente consegue? B1, P1, mais B2, P2, mais BM, PM. Então, por isso ó, que cada um desses PIs, ou seja, cada um desses preços sombras, são a taxa de variação para cada unidade do B. Que são eles que estão multiplicando o B na função objetivo dual. Se a gente olhar na perspectiva do primal, a gente não consegue enxergar muito bem isso, né? Porque você está mudando um Bzinho, B é lado direito. Você fala, poxa, eu vou mudar esse B, ele vai mudar um X, que vai mudar, né, outra restrição, que vai mudar a solução ativa. No dual fica fácil ver. Você sabe que se esse B aqui, né, for B mais 1, vai mudar vezes lá a minha taxa, que é o próprio preço sombra, que é a própria solução dual. Então, ó, se fosse, né, em vez de um B que a gente usasse agora um B'linha. Tá, como assim B'linha? Ah, vou lá em uma coordenada, na iésima coordenada, somar um delta. O que é esse delta? Um valorzinho. BI mais 1, BI mais 2, enfim, um valor delta. O que eu vou ter na minha função objetivo dual? P1, P1, B2, P2, opa, lá para iésimo vai ser BI mais delta, vezes o PI. Se eu reorganizar esses caras aqui, o que eu vou conseguir? Ó, fiz a distributiva aqui, ficou o PI vezes o BI e o PI vezes o delta. Agora reorganiza eles. Ah, todo mundo aqui, ó, exceto o que está multiplicando o delta, é o valor que eu tinha antes, para o B original. Esse aqui é para o B'linha. Esse daqui que está dentro dessa parte aqui que eu circulei é o FB, ou seja, é B1, P1, B2, P2, BI, PI, BM, PM e assim por diante. O único que sobrou foi o delta PI. Então, por isso que se eu mudo a iésima coordenada do B em delta, essa é a minha taxa de variação da função objetivo. Então, o novo valor da função objetivo é o valor antes de mudar B, ou seja, o B original, que é o B'lim, o B original, mais delta, a variação, vezes o dual, a taxa de variação. Por isso que, né, a solução dual aí é o meu preço sombra, é o quanto muda no valor ótimo caso eu mudar o BI. Isso daqui só é válido porque eu estou assumindo que esse P aqui, ó, continua sendo a minha solução básica dual, ou seja, não houve mudança de base, a base ótima continua a mesma. Se mudar a base, muda o P e aí tudo se bagunça. Então é por isso que eu tenho que garantir, né, quando eu faço essa análise, que a base não muda, que a base continua sendo ótima. E é aí que vai aparecer agora os meus intervalos. Eu garanto que essa é a taxa de variação, desde que esse continue sendo a solução dual. E para continuar sendo a solução dual, tá? Eu preciso garantir que essa base continue ótima. Mas aí que vem agora a grande pergunta. Como que a gente garante que essa base é ótima? Para responder isso, ó, vamos responder o seguinte. Qual parte da solução básica? Lembra, ó, eu tinha lá a minha XB, que eu calculei lá na última iteração do simplex. Tinha a minha P lá, né, P transposto, e tinha também a minha SJ, que eu calculei para todo mundo. São esses caras que eu estou considerando para a minha base ótima lá, para uma B estrela lá, tá? Se eu mudo o meu Bzinho, tá? Perturbei, fui lá em uma coordenada dele, somei 1, somei delta. Se eu mudo o meu Bzinho, como é que eu modifico essa solução? O que modifica na minha solução básica? Vai mudar o meu SJ? Vai mudar o meu P? Não, né? O que vai mudar? O meu XB. É só o XB que depende do meu Bzinho. Tá? Então, se eu mudo esse cara, se eu perturbo ele, é o XB que muda.
O P não tem nada a ver com isso. O P, ó, CB transposto B menos 1. Não tem Bzinho aqui. O S, então, ixi, o S não tá nem aí. CJ menos P transposto AJ. Não tem nada de Bzinho aqui, esquece esses caras. Se eu modifico o Bzinho, eu modifico automaticamente o XB. Quando eu faço essa modificação, eu preciso garantir o que, então? Para garantir que essa solução continue ótima, ou seja, que não haja uma troca de base ou não haja nada de errado aqui. Qual que era a condição básica lá do método primal simplex? Que o meu XB fosse maior ou igual a zero. Então, se eu mudar esse Bzinho, de modo que quando eu faço a multiplicação pela inversa da base, ele fique negativo, deu ruim. Tenho que fazer uma troca de base, tá? Seja pelo dual simplex, seja pelo Big M, pelo que você quiser. Você não pode ter um XB negativo. Então, se eu alterei o Bzinho de uma forma que isso fique alguma coordenada, pelo menos um XBI lá qualquer, fique negativo, deu ruim. O que eu vou precisar fazer? Troca de base. Agora, se eu fui sortudo bastante para modificar o BI, mas fui cuidadoso aí, pô, uma pequena mudancinha ali no BI, de modo que o meu XB novo aí, né, ou seja, um XB com esse B' agora, né, continue maior ou igual a zero, eu não mudo base, nada acontece, tá? E aí eu posso usar o meu dual como taxa de mudança lá da função objetivo. Então, o que eu preciso ter? Que o meu novo x aqui, ó, eu chamei até de um x', que o meu novo x, ou seja, multiplicando aqui, né, o B', seja maior ou igual a zero. Colocando agora, abrindo agora esse B. O que eu falei para vocês? B' todas as coordenadas iguais, exceto pela iésima. Na iésima eu fui lá e somei delta, nas outras não somei nada. As outras continuam idênticas, tá? Só que eu somei um delta. Se eu fizer a distributiva aqui, o que eu consigo? Ó, B a menos 1 vezes o Bzinho, por quê? Né? Peguei todo mundo aqui agora, sem a perturbação. Mais o B a menos 1 vezes 0, 0, delta, 0, 0. Ou seja, um vetor cheio de zero que tem um delta lá na iésima posição, que é esse cara aqui. B a menos 1 vezes o Bzinho sem o linha. É a minha solução básica anterior. Então, basta o quê? Que se eu pegar a solução básica, né, mais a inversa da matriz básica aqui, vezes esse vetor estranho aqui, né, todo mundo zero e um delta aqui, que é quanto eu mudei, isso tem que ser maior ou igual a zero. Se isso for, parabéns, a solução ótima está garantida. E a solução não, né? A solução pode mudar, mas a base ótima está garantida. Aí a sua pergunta é, qual o maior valor para delta? Qual a maior variação? Ou seja, qual que é o permitido aumentar e o permitido reduzir desse BI, de modo que a base ótima não se altere. É aí que vai aparecer aquele intervalo da análise de sensibilidade. Eu vou mudar uma única coordenada desse B, e a pergunta é, qual o máximo valor, ou o mínimo, né? Ou seja, qual que é essa variação máxima, tanto para baixo quanto para cima, que eu consigo nessa coordenada, sem trocar a base ótima. Porque se eu não troco a base ótima, eu posso usar a minha solução dual como taxa de variação no valor ótimo. Então, para garantir que não vai ter mudança, basta eu calcular isso, ou seja, qual é o valor de delta? Essa é a pergunta. Qual é o valor de delta? Tal que isso continue válido. Para cada restrição I, PI vai me dar a taxa de variação da função objetivos, né, para eu mudar o BI por uma unidade. Legal. Para isso, a gente precisa garantir que não mude a base ótima. E para não mudar a base ótima, o novo valor de x, né, com o novo Bzinho lá, tem que ser maior ou igual a zero. Exercício. Vamos fazer isso para o problema das ligas? Lembram dessa iteração aqui? Ó, a última iteração, tá? Lá do método simplex, a gente fez lá nas aulas passadas aí. Esse daqui é o meu preço sombra. Legal, então essa é a taxa de variação, pode, né? A gente até viu, ó, o Excel mostrou esse preço sombra lá na tabelinha dele. O que a gente não está vendo aqui é o permitido aumentar e reduzir. O permitido aumentar e reduzir é qual é o delta, tal que quando eu somo aqui, ó, B a menos 1, eu estou alterando a primeira, ó, restrição lá, ele falou que vai querer mais, né, ele quer saber qual o intervalo de variação para o cobre. O cobre é a primeira restrição. Então vai ter aqui um delta, tá? Zinco e chumbo zero. Qual que é o valor de delta? Tal que essa continha aqui continue maior ou igual a zero. Essa continha nada mais é do que B a menos 1 vezes o B'. Esse B' é o quê? Eu fui lá no meu lado direito aqui, somei delta. Esse é o B' agora. Tá? Eu quero saber qual é o maior valor de delta. Quando eu responder isso, eu vou te dar o permitido aumentar e reduzir. A gente sabe que a base ótima é essa, 142. Tá? Então eu vou aumentar o B1. Ó.
B1 mais delta. O que ele falava? Olha, esse novo cara aqui tem que ser maior ou igual a zero. Qual que era a continha que a gente tinha que fazer? Falei para vocês, ó, pega o xb mais inversa da matriz básica vezes esse delta. 4,62, 0,08, 2,3. Inversa da base vezes o delta. Tá? Quando eu faço a inversa da base, quando eu faço uma matriz, né, vai ter uma matriz aqui, vezes esse delta, eu vou pegar só a primeira coluna da matriz, né? E pensa, eu vou sempre estar multiplicando as outras colunas por zero e por zero. Então é a primeira coluna dela vezes aquele deltinho, ó. 364, 0,23, 307. Isso aí vezes o delta, tá? Tem que ser maior ou igual a zero. Agora é só fazer a conta para cada uma dessas, tá? Ou seja, 4 vira um sisteminha, né? 4,62 mais 3,84 delta tem que ser maior ou igual a zero. Assim como 0,08 mais 0,23 delta tem que ser maior ou igual a zero. 2,3 menos 3,07 delta tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Então essa é a continha que eu preciso fazer para achar qual que é o meu intervalo de delta, permitido aumentar e permitido reduzir do meu B1. Então está tudo aqui. Agora eu faço essa conta, como eu falei para vocês, a primeira delas, o que eu vou conseguir? Delta menos 4,62, eu passei para cá, sobre 3,84. Então delta tem que ser maior que menos 1,20. Próxima restriçãozinha lá da minha análise que eu estava fazendo, né? Fiz para a primeira, cada uma dessas aqui do meu sisteminha. Delta, agora, ó, passei o 0,8 para lá, delta maior ou igual que menos 0,08, 0 sobre 0,23. Então, delta aqui tem que ser maior ou igual que menos 0,75. Então, ó, esse aqui é o delta. Eu já sei que ele tem que, primeiramente eu achei que ele tinha que ser maior, né, que menos 1,20, então tá aqui. Agora vem o cara e falou, não, ele tem que ser, na verdade, maior que menos 0,35, tá bom? Tem que satisfazer todos, tá? Então, ou seja, eu já sei que ele já tem que ser a intersecção desses dois. A próxima falava aqui, ó, delta menor ou igual que 2,3 sobre 3,7. Delta menor ou igual que 0,75. Então, lembra daquela reta que eu tinha aqui? Agora eu sei que 0,75 está aqui, mas ele tem que ser menor, ó. Tá? Então, é onde está mais poluído aqui, a intersecção entre essas três, de 0,35 a 0,75. Então, ó, esse é o meu delta. Ele pode variar de menos 0,35 mas até 0,75. O meu B1, tá? B1 mais delta. Então, eu sei que ele pode ir de B1, tá? Menos 0,35 para B1 mais 0,75. É esse intervalo. Obviamente, aí, ó, teve uns arredondamentos, né? Ó, se você ver o permitido aumentar lá 0,75, aqui ficou bonitinho 0,75. Mas o permitido reduzir, meu 0,35, ela era 0,33333. Por quê? A minha inversa está arredondada, tem vários arredondamentos aí. Mas o mais importante de todos, achamos a permitido aumentar e reduzir, que o Excel colocou lá. Ele fez exatamente essa continha. Então, esse daí é a forma que a gente acha o permitido aumentar e reduzir. Aí é equivalente aí para o cobre, zinco, chumbo, né? Todos eles aí. Bom, agora para a função objetivo, tá? Como é que a gente acha lá o permitido aumentar e o permitido reduzir da função objetivo? Né, para esses coeficientes, lá para cada um dos coeficientes, sem que a solução, né, ótima, lá, sem que a base ótima se altere. Então, agora, assim como a gente fez lá para o BI, a gente vai assumir que um coeficiente CK da função objetivo vai ser alterado aí para CK mais delta. O que é esse delta? É a variação que eu vou fazer. E aí eu, de novo, vou querer saber qual é o maior delta, o menor delta, né, positivo ou negativo, de modo que a minha solução ótima não vai se alterar. A pergunta aqui agora é a mesma que a gente fez antes, né? A base ótima não é para modificar. E para ela não modificar, o que a gente tem que analisar? O que é impactado quando eu mudo C? XB vai ter algum impacto quando eu mudo C? Não. A gente acabou de ver a formulinha dele lá, né? B menos 1B, ou seja, nada acontece com ele se eu modificar o Czinho. Agora, esses daqui, sim. Todos esses daqui. Porque, ó, formulinha lá do P. CB transposto B menos 1. Então, se eu mudar um custo, que é um custo básico, já muda o meu P. Tá? E como que era o meu CJ? CJ, o meu SJ. CJ menos P transposto
AJ. Se eu modificar um custo não básico, eu modifico só o SJ. Agora, se eu mudo um custo básico, pronto, aí agora eu posso mudar todo mundo, né? Eu mudo um custo básico, eu mudo o P está na formulinha aqui, né, de cada um dos SJs, eu posso mudar todos os SJs. Então, são dois casos aqui, tá? Devido, né, à formulinha aqui. Caso 1, eu modifico o custo de uma solução, né, de uma variável não básica. Então, eu só modifiquei esse custinho, é só o custo relativo dela que vai mudar. Todo o restante permanece igual. Caso 2, modifiquei, né, o custo de uma componente básica. Poxa, aí eu mudo, né, todo o B e posso mudar todos os meus SJs. Aí esse segundo caso é mais chatinho. Vamos ver cada um deles separado. Bom, assumindo aqui, tá, que CK é um não básico. Então, ele é tranquilo, ó. Quem que é o meu novo custo relativo? Ó, era C, tá? Agora eu estou considerando aqui um C mais delta, tá? Um CK mais delta. Então, o novo custo relativo daquela componente vai ser CK mais delta, que é o novo custo, né? Ó, o CK ativo aqui, menos o P transposto aqui a J. O P é o mesmo da solução ótima, nada vai mudar. Tá? O que eu mudei foi o custo dessa não básica. Se eu reescrever esses caras, ó, exceto pelo delta, eu conheço esse aqui. Esse aqui, ó, passei para o ladinho aqui, é o próprio SK que eu tinha com o custo original, sem a modificação. Então, olha que legal. O novo custo relativo é o antigo, antes da modificação do C, mais a variação que eu fiz. Então, fica muito tranquilo. Tá? O P não se altera, os demais custos relativos não se alteram, nada se altera. Para garantir que a base continue ótima, o que eu preciso ter aqui? Esse cara aqui precisa continuar maior ou igual a zero. Tá? Se eu coloco um delta aqui, e esse delta deixa esse custo relativo negativo, então esse cara é um candidato a entrar na base, e aí essa base não é mais ótima. Agora, né, estamos assumindo que eu tinha uma solução ótima, que os SJs aqui ó, eram todos maiores ou iguais a zero nessa solução ótima. Se ele continuar, né, se o SK aqui continuar maior ou igual a zero, ela continua ótima. Se não, tá, eu tenho que fazer uma troca de base. E para garantir que ela continue maior ou igual a zero, ó, basta que o antigo mais o delta, ou seja, esse novo cara, seja maior ou igual a zero. Basta que o delta seja maior ou igual que menos SK. Se o meu SK antigo, tá, ele fosse 5, tá, e o meu delta é menos 6, deu ruim, vou ter que fazer a troca de base. Para ele não ter troca de base, o meu delta teria que ser maior ou igual que menos 5. De fato, ó, se eu colocar um delta aqui, menos 4, 5 menos 4, deu maior ou igual a zero. Então nada muda. Agora o caso 2. O caso 2 é um pouco chatinho, porque eu estou mudando uma CK, e essa CK é uma determinada CBL, ou seja, ela está lá no CB. Poxa vida, se ela está no CB, o que vai acontecer? Ó, CB novo, CB linha aqui, né, os componentes CB1, ó, tudo iguais, exceto uma CBL aqui, que ela vai ser mais delta, A outra continua igual, tá? A parte não básica. Todo mundo aqui pode sofrer alteração. Por quê? Tá vendo? Ó, o P, o novo P, né, o que a gente está chamando aqui de P', ele é o CB' vezes B menos 1, que é, né, olha lá, esse vetor aqui. Mas, de novo, assim, eu consigo separar esse delta sozinho num vetor. E aí, o que eu vou conseguir? O CB antigo, ou seja, o CB sem o delta, vezes o B menos 1. Opa, esse é o P antigo. É o P da solução antes de mudar aquele custo básico, antes de perturbar ele com delta. Aqui apareceu a perturbação sozinha vezes a inversa. Então, esse é o novo P. Tá, mas eu não estou preocupado com o P. Por quê? Você pode alterar o P quanto você quer, não tem nenhuma restrição de sinal com ele. Eu estou preocupado com o meu S. Porque você mudou o P. E se essa mudança, né, acarretar com que um dos meus SJs fique negativo, eu tenho troca de base. Então, o que eu preciso garantir agora? Que eu não tenho essa troca de base. Só uma anotação aqui, ó. Eu vou usar esse colchetes aqui com Lzinho para falar que a Lésima linha da matriz inversa. Só para facilitar a anotação aqui. Então, ó, vamos pegar lá qual que é o novo S. O S é o custo novo, não vai se alterar, tá? Mas esse daqui se altera. Então, ó, é o custo menos o P transposto delta B menos 1, tá? Lésima linha lá, olha lá. Onde saiu isso? Tá aqui. Simplesmente substituir o P' lá, que é o P antigo, né, o P ótimo, mais delta vezes a Lésima linha.
vezes o AJ que já estava aqui. Bom, de novo, se eu fizer a distributiva aqui, ó quem que aparece, ó. Alguém bem conhecido aí. É o que eu tinha antes. Opa, é o SJ. Esse cara eu conheço. Menos essa nova parte aqui. Então, ou seja, consegui uma coisa legal. Eu sei que o meu novo custo relativo, depois que eu alterar, né, aquele custo, vai ser o custo relativo anterior menos essa continha aqui. Ah, se eu quiser que isso daqui continue ótimo, basta eu pedir que isso aqui continue maior ou igual a zero, ou seja, isso aqui deve ser maior ou igual a zero. Então, aqui eu tenho que ter um delta que garante o quê? Isso daqui. Basta que o meu delta seja escolhido de forma a garantir isso. Tá? Isso aqui vai ser um número aí, né? Quando a gente multiplicar aqui. A ideia, resumindo, vamos modificar um CK. Tá? Esse CK vai virar o CK' agora. É uma componente. Em análise de sensibilidade, a gente está sempre modificando uma componente. Ou é uma componente no B, ou é uma componente nos meus custos lá. Se ela for não básica, é fácil. Basta a gente olhar lá aquele delta que eu falei para vocês. Agora, se ele for um básico, aí complicou um pouco, porque ele vai ter aí, né, reflexo no P e pode mudar todos os custos relativos. Então, para que ela continue, né, para que essa base B continue ótima, todos os custos relativos devem ser maiores ou iguais a zero. Então, o delta maior ou igual que o menos SK no caso 1. Ou eu faço essa continha aqui, tá? Pego a milésima linha da base, da inversa da base, multiplico pela J, tá? E aí acho aqui, tá, o meu delta. Mais um exemplo só para a coisa ficar um pouco menos abstrata. Vamos pegar lá de novo o problema das ligas metálicas, só que agora eu quero mudar, né, o custo. O custo da liga 1, ele é 3. Eu quero saber qual é o intervalo de variação para que essa base ótima não se altere. Com isso, eu vou conseguir o permitido aumentar e o permitido reduzir lá do Excel. O que eu tenho aqui? Eu vou mudar quem que ele falou aqui? O custo da liga 1. Poxa, né, foi maldoso. Por quê? Ela está na base, então eu vou mudar o CB1. Tá? O CB1, que era, né, menos 3, eu quero saber qual que é a variação. Foi até bom eu falar que menos 3, porque a gente tem que tomar um certo cuidado. Ele está perguntando qual é a variação para o C1 igual a 3. A gente vai fazer toda a análise do problema na forma padrão, então toma cuidado depois. No finalzinho a gente tem que trocar o sinal. Vou fazer a análise aqui. É um cara que está na base, então eu sei que ele vai mudar o P e vai mudar o S, mas eu não preciso fazer a análise do P. Né? Eu já tenho a continha aqui. Basta eu ver qual que é a milésima, né, linha da base, multiplicar pelos AJs aqui e ver se cada um dos custos relativos vão continuar maiores ou iguais a zero depois disso. O custo atual eu já tenho, 5,36, tá, e 0,78. O que eu tenho que garantir agora é que esse meu novo S' aqui, né, que esse meu novo S, o S3', que é igual agora ao antigo, menos delta, vezes a primeira linha da inversa da base, tá? Porque a primeira, só tem que tomar cuidado com isso também, Lá, aqui, ele falava um L. Quem que é o L? O L é o índice lá na base. A 1 aqui é a B1. O L é esse cara aqui. Mas se eu estivesse fazendo a análise, tá, para o C2 é o terceiro da base. Eu ia pegar L igual a 3. Tá? É a posição da base aqui. L é sempre posição na base, então tome esse cuidado. Então, no meu caso, a 1 calhou de ser a primeira posição. Legal. Então, delta menos a primeira linha, 3,84, 0, menos 2,3, vezes a própria coluna lá, do AJ. Coluna 3. Coluna 3, 1, 0, 0. Então, eu tenho que fazer essa conta e tenho que garantir o quê? Que isso aqui fique maior ou igual a 0. O delta é a única incógnita que determina o delta tal que isso aqui continue maior ou igual a 0. Faço isso por S3 e também para o S5, tá? O novo S5 tem que continuar maior ou igual a 0. Vamos fazer, C1 é menos 3, não esquece isso, tá? E eu quero saber como é que vai ficar esse C1 aí, mais delta menos delta. Essa é a minha base, 142. C1, né, ele é um custo de uma variável que está na base. Então, ele pode alterar qualquer um desses caras. Vamos olhar para o S3 e para o S5. Como eu falei para vocês, é L igual a 1. Por quê? Ele é o primeiro cara da base. Se eu quisesse saber mudança no custo do 2, L seria igual a 3. Tá? Cuidado com isso. Para que a base não se altere, devemos ter S3 maior ou igual a 0. A gente acabou de ver lá a continha. O antigo eu conheço, e aí faço
essa multiplicação bonitinha aqui, foi que eu mostrei lá para vocês. Primeira linha da inversa e coluna 3 e o custo antigo. Se a gente isolar esse delta aqui, olha o que acontece. Delta menor que 1,4. Tá? Não esquecendo que isso é para o menos 3. Então, ó, eu sei que eu posso variar até 1,4 em cima do menos 3. Então, é menos 3 mais 1,4, ou seja, menos 1,6. Da mesma forma, agora, para S5. S5 antigo, antes de mudar aquele custo, e a continha. Primeira linha da inversa vezes o A5. Primeira linha da inversa, coluna 5. Qual é o valor de delta aqui? Isolo o delta e descubro que agora delta tem que ser maior que menos 0,34 para isso daqui ser garantido, ou seja, para que não haja troca de base e, né, porque não vai trocar o sinal. E o S5 novo continua maior ou igual a zero. Então agora delta tem que ser maior ou igual que menos 0,34. Mas vejam que, de novo, ó, isso é para o menos 3. Então eu posso ter menos 3, menos 0,34, que dá ali, ó, menos 3,34. Como posso ter também, como a gente viu antes, ó, menos 3, mais 1,4. São as duas variações que ele me permitiu ter. Menos 3 mais 1,4, que vai me dar menos 1,6. Então vejam que o coeficiente menos 3, problema na forma padrão, pode ir de menos 3,34 até menos 1,6, que é a solução básica, né, que é essa base ótima aí, não vai se alterar, ou seja, a solução básica continua ótima. Voltando para o problema original, que não está na forma padrão, o coeficiente lá do C1 é 3. Esse C1 igual a 3 pode variar de quanto a quanto? Esse daqui, ó, vai de 1,6 até 3,34. Cuidado com isso. Quando eu coloco o problema na forma padrão, eu troco o sinal do C e eu faço análise para o C com o sinal trocado. Pois, para falar do problema original, eu tenho que te falar, né, eu tenho que trocar o sinal. Então, para o problema na forma padrão, pode variar de menos 3,34 até menos 1,6. O que significa que, para o problema das ligas mesmo, lá o original, de maximização, esse coeficiente pode ir de 1,6 a 3,34. Bom, se você for lá no Excel, você vai ver que esse era permitido aumentar e reduzir aí lá daquele C1, tá? De 1,6 a 3,34, aproximadamente aí, porque teve aí as aproximações que a gente fez.